Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Santemeri Keller Kaiser, pastor do Ministério Tabernáculo, diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos instalados aqui na região da Zona Mata Mineira, Sul Capixaba, desde 92. Esse ano, em fevereiro, agora faz 30 anos, estamos aqui estudando regularmente a Bíblia com vários cursos, básico, intermediário, bacharelado, mestrado, doutorado, e vários cursos na área de Bíblia. Teologia nossa aqui é só um nome, nós estudamos a Bíblia Sagrada. E temos uma regra de fé que somente pela Bíblia, né? Só a Escritura. O que está fora da Bíblia nós não estudamos aqui. Estamos ministrando as aulas de Introdução Bíblica 5, que abrange os 4 Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Na aula passada nós fizemos uma apanhada da introdução, mostrando as 4 visões diferentes dos evangelistas, o tempo que foram escritos e os principais focos dos autores. Na aula de hoje vamos dar uma pincelada maior sobre a visão sinótica dos evangelhos. Então, os 3 evangelhos principais, que é Mateus, Marcos e Lucas, vão apresentar muitos fatos que vão focalizar o mesmo ponto de vista. Vamos começar, então, falando dos milagres de Jesus. Então, você pega, por exemplo, nós temos aí milagres narrados em apenas um evangelho. Nós vamos encontrar 18 milagres narrados em um evangelho só. Por exemplo, Mateus narra 3 milagres. Os 2 cegos curados em Cafarnaum, um demônio curado e o peixe na boca, né? O estátua na boca do peixe, em Cafarnaum também. Isso narrado por Mateus. Marcos já apresenta 2 milagres, o homem surdo e mudo curado e um cego curado. Lucas, 7 milagres, quando Cristo passou despercebido pela multidão, em Nazaré, calado de peixe em Betsaida, quando fizeram aquela coleta muito grande de peixe, criando o filho da viúva de Naim, curando, né, ressuscitando, a cura da mulher com a enfermidade em Jerusalém. Depois nós temos o homem com a hidropsia, os 10 leprosos e o servo Malco, o sumo sacerdote, que foi cortado a orelha dele na noite do ataque e da prisão de Jesus. João só narra 6 milagres. É a água transformada em vinho, a cura do nobre que estava com febre, o filho do nobre que estava com febre, o homem potente em Betesda, né? O homem nascido cego lá, o Lázaro, a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e a questão do peixe também em Betsaida. Então, esses são os milagres que nós encontramos que cada evangelho apresenta. Agora, tem alguns milagres, 6 milagres, que aparecem em 2 evangelhos. Por exemplo, o milagre da cura da menina sírio-fenícia, tanto aparece com Mateus como aparece em Marcos. A alimentação de 4.000 em Genezaré aparece em Mateus e Marcos. A maldição da figueira, quando Jesus amaldiçoa a figueira, aparece em Mateus e Marcos. A cura do centurião aparece em Mateus e Lucas. O do cego e mudo, Mateus e Lucas. E o demônio na sinagoga aparece em Marcos e Lucas. Narrado em 3 evangelhos, nós temos 11 milagres que apareceram em 3 evangelhos. Aquele do Mar da Galileia, tem os 3, Mateus, Marcos e Lucas. Os demônios entrando nos porcos, Mateus, Marcos e Lucas, lá em Gadara. A cura da filha de Jairo, em Cafarnaum, também Mateus, Marcos e Lucas. A mulher do fluxo de sangue, em Genezaré, Mateus, Marcos e Lucas. O homem que tinha paralisia, em Cafarnaum, Mateus, Marcos e Lucas. O leproso, Mateus, Marcos e Lucas. A sogra de Pedro, também dos mesmos 3. O homem com a mão murcha, mão mirrada, em Cafarnaum, desculpe, também nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A criança, depois que desceram da transfiguração no Monte Tabor, Mateus, Marcos e Lucas. O cego Bartimeu, nos 3 evangelhos. E caminhando sobre o mar, Mateus, Marcos e João. Só tem um milagre narrado nos 4 evangelhos, que é a alimentação dos 5.000. Esse milagre aparece nos 4 evangelhos, lá em Betsaida. Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora a questão das parábolas, nós encontramos narrada no evangelho só. Nós temos então, Mateus conta 11 parábolas que tem no evangelho só de Mateus, 2 que tem só em Marcos, 16 que tem só em Lucas. Então o joio nós temos em Mateus, o tesouro escondido, a boa pérola, a rede, né, que puxa, o servo impiedoso em Cafarnaum, os trabalhadores na vinha, tudo isso em Mateus. Os 2 filhos, o casamento do filho do rei, as 10 virgens, os 10 talentos, as ovelhas e as cabras. Agora, só em Marcos nós temos 2. A semente que cresce secretamente e o chefe de família. Já em Lucas nós temos 16.
os dois devedores, o bom samaritano, a amiga meia-noite, o tolo rico, o banquete do casamento, o mordomo do sábio de Jerusalém, a figueira estéril, a grande ceia, o pedaço de dinheiro, o filho pródigo, o mordomo injusto, o homem rico e Lázaro, os servidores não rentáveis, distribuição dos talentos, juiz injusto, fariseu publicano e a parábola das libras. Em 3 evangelhos, nós vamos encontrar somente 3 milagres que foram narrados em 3 evangelhos. A casa na rocha e na areia, que aparece em 2, né? Em 2 evangelhos tem 3 milagres. Em 2 milagres, parábolas que só tem em 2 evangelhos. São 3. A casa na rocha, que está no Mateus e no Lucas, o fermento, Mateus e Lucas, e a ovelha perdida, Mateus e Lucas. Agora, gravado nos 3 evangelhos, temos 6. Então, gravado em somente um, tem aí 11 com 2, 13, 16, 20 e 11, 13, 29, né? Parábolas gravadas em um só. Em 2 evangelhos, 3. E agora, em 3 evangelhos, temos 6 parábolas. Nos 3 evangelhos são Mateus, Marcos e Lucas. O pano novo e roupa velha, o vinho novo e garrafa velha, o semeador, a semente de mostarda, lavadores maus e a figueira e as demais árvores. Então são esses aí os milagres e as parábolas de Jesus que nós encontramos em somente um evangelho, em somente 2 e em somente 3. Isso dentro dos evangelhos sinóticos. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.